Olá! Os moradores do estado da Califórnia votaram para realocar criminosos perigosos, acusados de assassinatos em primeiro grau e condenados à prisão perpétua, para a isolada ilha de San Bruno, onde não há nem muros, nem guardas, nem regras. O estado não gasta o dinheiro dos contribuintes para manter os criminosos, e estes, por sua vez, são obrigados a permanecer na ilha até que morram de maneira natural, acidental ou violenta, na mão dos outros criminosos. Uma nova garota, uma jovem chamada Carmen Sims, é enviada para lá para viver com um grupo de 40 bandidos notórios. A garota terá que enfrentar a ditadura impiedosa de seu chefão e encontrar forças em si mesma, além de buscar outras pessoas dispostas a mudar as regras da ilha. Uma criminosa condenada à prisão perpétua é levada para uma ilha por guardas armados em um pequeno barco. Antes de desembarcar, o carcereiro lê a ordem do juiz para a Carmen. Na praia, a Carmen fica horrorizada ao ver corpos de prisioneiros que morreram na ilha. A garota se acomoda na areia e desfaz uma mochila com pertences pessoais, enquanto é observada de longe por um criminoso que transita livremente pela ilha. O estranho é um prisioneiro chamado Norman Milford, que é o médico local. Ele se esgueira silenciosamente até o pequeno e organizado acampamento da Carmen. A garota percebe que o cara não é hostil e pergunta para ele sobre os outros habitantes da ilha. O Milford conta para Carmen que cerca de 40 pessoas estão isoladas naquela ilha e que entre eles há algumas mulheres. Além disso, todos já sabem da chegada dela na ilha. A Carmen passa a primeira noite sozinha na praia e, na manhã seguinte, faz as malas e vai para o acampamento dos prisioneiros, cuja localização o Milford lhe contou no dia anterior. A autoridade entre os criminosos é um cara magro, chamado Bobby, e seu guarda-costas pessoal, um homem forte e grande chamado Monk, que é treinado pessoalmente pelo Bob. A dupla, junto com os outros presos, vão conhecer a Carmen. O chefão instrui o Monk a receber a novata de acordo com as tradições. A garota ingênua estende a mão para o bandido para um aperto de mão, mas em vez de cumprimentá-lo, o grandalhão toma a mochila dela. Ele avalia o corpo da garota e lhe informa que ela terá que servir uns 3 ou 4 homens. A Carmen entende na mesma hora a posição que está reservada para as mulheres na ilha e não pretende participar disso. Em resposta, o Monk começa a bater na Carmen e a humilhá-la, enquanto seu chefe assiste com um sorriso satisfeito. Os outros prisioneiros nem mesmo tentam ajudar a garota, que implora por ajuda enquanto o implacável Monk bate suas pesadas botas na cabeça dela. Além da nova garota, há mais 3 garotas na ilha, que moram em uma cabana à parte. Uma delas, uma moça chamada Bunny, ataca a Carmen ao encontrá-la em sua cama. Não dá para deitar em outro canto, e então a Carmen decide procurar outro alojamento para passar a noite. No entanto, é impossível sair da cabana. Um par de prisioneiros fica de plantão na porta e imediatamente a jogam de volta para dentro. Lee e Joy explicam para a garota indignada que as mulheres da ilha são propriedades dos homens e que a Carmen terá que dormir com eles, querendo ou não. Quem estabelece essas ordens são o Bob e seu capanga, Monk. Ao ouvir isso, a Carmen promete que tirará o sorriso atrevido do rosto do Bob e estabelecerá regras diferentes na ilha. No dia seguinte, as garotas vão trabalhar junto com os homens. A Carmen e a Lee têm que arrastar o arado, como se fossem cavalos, para cavar o pesado solo argiloso, enquanto a Joy carpe os canteiros já semeados. Durante o intervalo, a Carmen pergunta para Ali se alguém já tentou se opor ao regime estabelecido na ilha. Ela descobre que os prisioneiros que tentaram fazer isso foram mortos, mas que alguns escaparam e se escondem em algum lugar da floresta. A Carmen tem a ideia de se juntar aos fugitivos. Exausta, a Joy tenta conseguir um pouco de água com um dos canalhas, mas em vez do frasco, ela leva uma cuspida no rosto. No entanto, um homem chamado Chino decide interceder por ela e uma briga começa entre os prisioneiros. Eles estão prestes a se enfrentar com facas quando Bob aparece com seus capangas e interrompe o conflito. O Bob decide que as garotas precisam ser liberadas do trabalho no campo para não distraírem os homens. O Bob as manda para a construção de um armazém. Depois do almoço, a Joy tenta misturar argila com uma pesada tora, enquanto a Carmen e a Lee têm que carregar pesadas pedras para construir paredes. A pele das mãos da Carmen fica esfolada por causa do peso e Ali pede ao Dr. Milford para examinar a garota. Enquanto o médico vasculha sua maleta médica, a Carmen reclama com ele.
Por que Milford não avisou sobre a situação no acampamento ao encontrá-la na praia e não deu a ela a oportunidade de fugir para a floresta? O lento médico ainda nem teve tempo de pegar os curativos quando o furioso Monk aparece ao lado dos dois e manda a Carmen continuar trabalhando imediatamente. Na noite do mesmo dia, as mulheres, exaustas pelo árduo dia de trabalho, ainda devem servir aos homens. Quando o Monk lê para elas as listas de clientes daquela noite, a Carmen percebe que todas, exceto a Bunny, precisam fazer isso. A garota não trabalha, pois é a preferida do Bob e só aparece no quarto dele. Durante o dia, os homens se enfileiram para almoçar e as mulheres o servem, colocando comida nos pratos com cuidado. Nesse momento, uma briga começa do nada entre os presos da fila. Um homem furioso ataca repentinamente outro criminoso e está claramente disposto a acabar com ele. No entanto, o Bob não deixa seu capanga, Monk, parar a briga, pois considera que será benéfico se livrar de uma boca extra. Os outros homens também não intervêm e o pobre coitado é esfaqueado na barriga. O corpo do prisioneiro falecido é simplesmente jogado de um penhasco alto. Além de fazer todo o trabalho, a Carmen, a Lee e a Joy têm que lavar roupa. Acompanhadas por guardas armados com facas, elas vão até uma lagoa, onde limpam as calças sujas de todos os 40 criminosos. 4 homens desconhecidos as observam por trás de uma colina. Depois de esperar um pouco, eles atacam os guardas e, depois de neutralizar todos eles, levam as mulheres, incluindo a favorita do Bob, a tímida Bunny. Os agressores são prisioneiros que se escondem na floresta, liderados por A.J. Thomas. Eles levam as meninas para seu pequeno acampamento e, ao redor de uma fogueira, oferecem carne assada para elas. Os homens se comportam com cortesia e todos se entendem rapidamente. Na manhã seguinte, os homens arrumam um acampamento para partir. Eles precisam se mudar todos os dias para que o Bob e seus capangas não possam rastreá-los. As garotas decidem ficar com eles. Ali tenta até convencer o AJ a atacar o acampamento e matar o Bob, apesar da superioridade numérica dos adversários. Durante uma parada, a Joy aprende a atirar com arco, enquanto a Lee, que tem doutorado, examina cuidadosamente uma pedra que encontrou. A garota conta à amiga que o que encontrou é salitre e que se elas conseguirem enxofre e giz, podem fazer uma mistura para pólvora e produzir granadas caseiras. Enquanto isso, a Carmen, que entende muito de plantas, mostra para o Thomas sua descoberta, uma planta com a qual é possível fazer um veneno chamado curare, e untar as pontas dos dardos e flechas com ele. O Bob está enfurecido e ordena que o Monk vasculhe a floresta para encontrar as mulheres raptadas. Quando o grupo, desavisado, está se divertindo, eles são atacados pela gangue de criminosos que os rastreou. Os fugitivos conseguem reagir rapidamente e fogem. Depois de esconder o grupo em um esconderijo, o AJ ataca o Monk. Depois de derrubar o canalha, ele corre por uma trilha, onde armadilhas mortais foram armadas para os perseguidores. Uma delas faz o seu papel e pega um comparsa do Monk, o Larry. Depois do fracasso, o Monk retorna ao acampamento para contar ao Bob o que aconteceu. Uma pessoa fica ferida no acampamento do AJ. O Chique está sangrando muito e está à beira da morte. Porém, eles têm uma vantagem. Eles conseguiram fazer o Dr. Milford como refém. Depois de perceber que um confronto com o acampamento do Bob é inevitável, o grupo começa a preparar as armas para a batalha. A Carmen consegue o veneno curare, que pode matar um inimigo em 10 segundos. Enquanto isso, o Cornell traz para Ali uma enorme pedra de salitre para fazer granadas caseiras. Enquanto eles discutem como conseguir o enxofre, o AJ aparece e informa que está tudo pronto para o funeral do falecido Chique. Eles são acompanhados até o túmulo pelo Dr. Milford, que decide ficar no grupo. No acampamento do Bob, um engenheiro constrói para ele um pequeno receptor de rádio, com o qual o chefão pretende captar a onda de rádio dos carcereiros que levam comida para a ilha. Ali consegue arranjar para o grupo do AJ todos os ingredientes para fazer granadas caseiras. Os homens os trituram cuidadosamente até virar um pó, o qual Ali coloca em frascos de alumínio. Ocupados com o trabalho, os amigos não percebem que a Bunny deixou o acampamento. Só depois de um tempo
é que o grupo percebe sua ausência e sai correndo para procurar a garota. A Bunny está se banhando tranquilamente na água fria de uma cachoeira. Nesse momento, o AJ e o Monk, com seus comparsas, se aproximam dela de lados diferentes ao mesmo tempo. Os capangas conseguem chegar primeiro até a Bunny. A garota tenta revidar desesperadamente, mas o Monk e seus comparsas a levam para o acampamento do Bob. A garota é necessária para executar o plano terrível que o chefão vai realizar na manhã seguinte, quando o barco com suprimentos chegar à orla da ilha-prisão. No dia seguinte, o Bob e seus comparsas amarram a garota indefesa em uns troncos de madeira na praia. O vilão rasga a camisa dela na parte de trás e começa a chicotear as costas nuas da Bunny. A Carmen, a Lee e a Joy, que foram atrás da amiga, observam essa imagem do alto do penhasco. Quando a Lee sai em busca de ajuda, as garotas têm que assistir em silêncio à tortura da Bunny para não atrapalhar o plano de resgate e não chamar a atenção dos inimigos. Ao perceber a aproximação do barco com os carcereiros, o Bob deixa a Bunny espancada como isca e se esconde com seus comparsas. Sua provocação funciona. Depois de descarregar as caixas de comida, um dos guardas, com pena da garota, decide soltá-la. Os guardas se distraem e não percebem enquanto um dos presos nada até o barco, mata o timoneiro e, com a arma dele, atira nos carcereiros que estão na praia. A Bunny, neste momento, consegue escapar. O Bob e seus comparsas se reúnem na praia, pegam todas as armas de fogo e vão para o acampamento, deixando um dos prisioneiros para cuidar do barco e da comida. O cara que fica de vigia é atacado pelo esquadrão do AJ, que estava escondido ali perto. Eles o matam com dardos envenenados com curare e depois retiram o combustível do barco. Neste momento, a Bunny, atormentada, sai do esconderijo onde estava. No dia seguinte, armados e prontos para atacar, os fugitivos aparecem no acampamento do Bob. As cabanas e o local do acampamento estão vazios. O AJ percebe que os inimigos se prepararam para sua chegada e estão se escondendo para fazer uma emboscada. Mesmo assim, o grupo se espalha pela área para armar armadilhas. A primeira coisa que Milford, Joy e Bunny fazem é ir até o cano de água que leva ao bunker do Bob. Eles o enchem de combustível e deixam a Bunny por perto. Quando derem um sinal, ela deve colocar fogo no combustível. O resto deles cerca o acampamento e começa a bombardear as cabanas com as granadas improvisadas. Em resposta, os adversários abrem fogo com as metralhadoras roubadas, mas isso não o salva do certeiro Cornell, que consegue derrubar a maioria dos adversários com uma pistola. Só que o confronto continua com um combate corpo a corpo. Os fugitivos claramente vencem, e então o covarde Bob começa a atirar neles de dentro de seu bunker protegido. O vilão consegue matar muitos deles, inclusive o Cornell, e o grupo é obrigado a se esconder. Ali começa a explodir as granadas restantes e destruir as cabanas, com os criminosos em seu interior. No entanto, ela leva um tiro nas costas, dado pelo Bob. Além do Bob, apenas o Monk permanece vivo. Juntos, eles se escondem no bunker, que acaba se tornando uma armadilha para eles. Os fugitivos ateiam fogo ao combustível e o bunker voa pelos ares. O Bob pega fogo como uma tocha e é queimado vivo na frente dos oponentes. Seu capanga, Monk, permanece vivo, mas devido a uma queimadura grave, ele perde a visão para sempre. Com a morte do Bob, a velha ordem na prisão ilha também morre. Os ex-fugitivos constroem um novo acampamento, criam animais de estimação e filhos. Agora, os recém-chegados não são recebidos por criminosos implacáveis, mas por membros de uma grande comunidade amigável. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários o que você acha. É possível manter a vida tranquila na ilha? Ou isso é uma utopia? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder o próximo resumo legal.